e paz, meus irmãos. Aproveitando que ainda estamos em pé, vamos fazer a leitura da palavra do Senhor no livro de Provérbios, no capítulo 2. Leremos o capítulo 2 do livro de Provérbios, Provérbios de Salomão. Se você tiver a sua Bíblia, pode acompanhar nela. Se não tiver trazido sua Bíblia, nós estaremos também projetando no telão, na mesma versão que eu estarei lendo aqui do púlpito, que é a versão Almeida Revista e Atualizada. Livro do Provérbios, capítulo 2, nos diz assim, portanto, a palavra do Senhor. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido, e para inclinares o coração ao entendimento, e se clamares por inteligência e por entendimento alçares a voz, se buscares a sabedoria como a prata e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus, porque o Senhor dá sabedoria, e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, é escudo para os que caminham na sinceridade, guarda as veredas do juízo, conserva o caminho dos seus santos. Então entenderás justiça, juízo e equidade, todas as boas veredas, porquanto a sabedoria entrará no teu coração e o conhecimento será agradável à tua alma. O bom siso te guardará e a inteligência te conservará, para te livrar do caminho do mal e do homem que diz coisas perversas, dos que deixam as veredas da retidão para andarem pelos caminhos das trevas, que se alegram de fazer o mal, folgam com as perversidades dos maus, seguem veredas tortuosas e se desviam nos seus caminhos, para te livrar da mulher adúltera, da estrangeira que lisonjeia com palavras, a qual deixa o amigo da sua mocidade e se esquece da aliança do seu Deus, porque a sua casa se inclina para a morte e as suas veredas para o reino das sombras da morte. Todos os que se dirigem a essa mulher não voltarão e não atinarão com as veredas da vida. Assim, andarás pelo caminho dos homens de bem e guardarás as veredas dos justos, porque os retos habitarão a terra e os íntegros permanecerão nela, mas os perversos serão eliminados da terra e os aleivosos serão dela desarraigados. Até aqui a palavra do Senhor. A igreja pode tomar assento. Todos nós gostamos de histórias de superação, histórias de sucesso. Alguém que tinha um objetivo muito claro na vida, talvez passando por grandes dificuldades, lutou por aquilo, e se disciplinou e buscou aquilo como um grande tesouro e alcançou o seu objetivo. Existem inúmeros filmes que ilustram esse padrão. Talvez um dos mais conhecidos é aquele filme um pouco antigo do Will Smith, A Busca da Felicidade. Obrigado. Na qual o personagem, Will Smith, passando por uma situação extremamente difícil, não tendo nem onde morar e ele precisando dar sustento para o seu filho, ele procura entrar no mercado de ações, que ele não conhecia, mas ele se esforça, estuda e procura mostrar que ele pode ser bem sucedido naquele caminho. Ele acaba sendo contratado e se torna um dos maiores corretores lá na cidade de Nova York. E alcança então uma grande prosperidade, e essa é uma história real, ela realmente aconteceu na vida. O filme ele apenas mostra então o que aconteceu na vida deste homem. E essas histórias elas nos inspiram, porque elas nos fazem pensar que quando nos esforçamos, quando buscamos diligentemente alguma coisa, nós podemos alcançar os nossos objetivos, podemos alcançar propósitos e termos uma vida mais do que bem-sucedida, podemos ter uma vida feliz, uma vida plena. E os versículos que nós lemos aqui, esses 22 versículos do capítulo 2 do livro de Provérbios, nos falam também da necessidade de uma busca diligente, uma busca incessante, busca essa que por sua vez vai nos trazer uma vida plena e vai nos livrar de uma série de problemas ao longo da nossa caminhada nesse mundo. Por isso, o tema da nossa mensagem de hoje, eu poderia dizer, o título da nossa mensagem de hoje, se chama Os Benefícios
de uma vida sábia ou os benefícios de buscar a sabedoria. O capítulo 2 de Provérbios, nos seus 22 versículos, nos convidam a buscar diligentemente a sabedoria de Deus, e ele nos mostra quais são os benefícios que vêm dessa busca diligente. O que nós alcançamos quando alcançamos a sabedoria? O que acontece com a nossa vida? E o capítulo 2 vai nos dizer que, por um lado, nós somos transformados em nosso caráter, e por outro lado, nós obtemos da parte de Deus o livramento de pessoas perversas, o livramento de pessoas que podem nos seduzir e nos levar para o mau caminho. E ao final, portanto, herdaremos a terra, como diz lá o versículo final, ou seja, teremos uma vida plena, uma vida cheia de sentido, uma vida cheia de significado, e não pura e simplesmente uma prosperidade material, e não pura e simplesmente vamos colher um fruto de um esforço próprio nosso, mas nós desfrutaremos integralmente as bênçãos de Deus por toda a eternidade. É essa a promessa do capítulo 2, e na verdade é a promessa de todo o livro de Provérbios. Mas antes de expormos o conteúdo desse capítulo, quero apenas fazer umas observações aqui sobre a estrutura dele. Como vocês sabem, falamos isso na primeira mensagem, o livro de Provérbios é um livro poético. E aqui nós temos um longo poema. Todo o capítulo 2 é um poema longo. No original hebraico não existe ponto final, é uma frase única. Todos esses 22 versículos formam uma única frase, sem ponto. Porque é um poema e 22, o número 22 são 22 versos. Os 22 é o número de letras do alfabeto hebraico. E esse capítulo, dessa maneira, ele está estruturado poeticamente, artisticamente, em duas partes. Os 11 primeiros versículos, no qual alguns trechos principais desses 11 primeiros versículos começam sempre pela letra Aleph, que é a primeira letra do alfabeto hebraico. E os 11 últimos versículos, alguns dos versos, começam sempre com a letra Lamed, que é a 12ª letra do alfabeto hebraico. Vocês podem estar se perguntando, bom, qual é a utilidade disso além da questão estética? Bom, a utilidade disso é que muito provavelmente o autor ele expressou a palavra de Deus nessa beleza artística para dar a ideia de completude, de perfeição. O alfabeto completo expressa a ideia de perfeição, de completude na língua. Da mesma forma, este poema, com 22 versos, um para cada letra do alfabeto, ele também vai expressar, portanto, uma ideia de completude, uma ideia de perfeição, uma ideia, portanto, de beleza daquilo que está sendo ensinado pelo pai ao seu filho. Mas vamos ao texto bíblico. Como já aconteceu na semana passada, nós vimos que o discurso começa com um pai se dirigindo ao filho. E na semana passada eu falei também que muitas vezes não é apenas o pai que se dirige ao filho, mas também a própria mãe também tem esse papel na educação do filho. E se por um lado o destinatário dessas mensagens ele é sempre um filho homem, isso não significa que o livro de Provérbios e o ensino do conteúdo do livro seja direcionado apenas a homens. É apenas uma questão histórica daquele local em que os meninos eram instruídos quando estavam prestes a entrar na vida adulta, para que eles optassem por um caminho de sabedoria. As palavras que nós encontramos aqui, elas servem para todos, homens ou mulheres, independentemente da linguagem, inclusive quando o pai dá orientações para que o filho, como nós veremos hoje, nós teremos um momento que falaremos sobre isso, para que o filho escape da mulher adúltera. E nós veremos que essa orientação contra a imoralidade sexual, ela é para ambos os sexos, não apenas para homens, mas também para mulheres, até porque hoje na nossa sociedade parece que o pecado da imoralidade sexual, ele é tão forte que ele alcança ambos os sexos já praticamente sem distinção. Não é mais aquela história do homem malvado e a mulher inocente. Isso nós sabemos que cada vez mais na nossa sociedade não é uma realidade. Portanto, o alerta do pai ao filho poderia muito bem ser o alerta da mãe à sua filha, sem nenhuma dificuldade. Mas o texto bíblico começa então com a instrução. Na primeira parte nós temos então novamente o pai querendo convencer o filho a aceitar as suas palavras da sabedoria, e ele quer mostrar a excelência da sabedoria, ou seja, os benefícios que uma vida sábia vai ter na sua vida. Ele quer deixar isso claro. E isso vai acontecer pelos 9 primeiros capítulos de Provérbios. É uma tentativa de convencer o filho a prestar atenção no que será ensinado nos últimos 22 capítulos do livro de Provérbios.
É um chamado, prepare-se, meu filho, prepare-se, ouça o que eu vou falar, por favor, internalize, guarde isso no teu coração. E o pai começa: meu filho, se você aceitar as minhas palavras, o ensino do pai, que em última instância é um ensino que vem do próprio Deus, se você aceitar as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, a ideia de esconder os mandamentos ou de guardar os mandamentos é a ideia de internalizar. Ou seja, se não for aquela coisa que entra por um ouvido e sai pelo outro, mas é algo que entra e que fica, que é guardado. E no hebraico e na cultura hebraica isso era muitas vezes efetivado por meio da memorização do ensino bíblico. Um menino judeu educado numa família piedosa muitas vezes memorizava todo o livro de Provérbios, assim como também toda a Torá, toda a lei dos judeus. A palavra de Deus ela era memorizada, era uma maneira de tentar fazer com que ela alcançasse, portanto, o coração do aluno. Ela era, portanto, guardada, porque lembrem-se que os livros, não se havia acesso a livros como nós temos hoje. Os livros eram escritos à mão, eram obras extremamente caras e a maioria das famílias não possuía uma cópia sequer de nenhum livro da Bíblia na sua casa. Eles tinham que ir até a sinagoga, que teria alguns ou talvez todos os livros para poder ler e estudar a palavra de Deus. Então a maneira de ter a palavra de Deus consigo no dia a dia era ou pela frequência à sinagoga ou pela memorização. Assim eles guardavam a palavra com eles, tinham elas em todos os momentos, e não apenas no momento que eles estavam reunidos para cultuar o Senhor na sinagoga. Então o pai convida o filho a guardar, a memorizar, a tornar aquilo uma realidade intensa na sua vida. Por isso no verso 2 ele vai dizer: para fazeres atento a sabedoria do teu ouvido e para inclinares o coração ao entendimento. Ele está dizendo que se o filho prestar atenção no ensino do pai e guardar aquelas palavras, por meio de um estudo diligente, ou seja, por meio da memorização, o que exige, portanto, um esforço. Se ele se esforçar naquele estudo, se ele se esforçar naquele ensino, e se ele passa, portanto, a ouvir, e aqui o ouvir é diferente de escutar. O ouvir significa prestar atenção. É aquela história, escutou, mas não ouviu. Ele não quer que o filho escuta, mas não ouça. Ele quer que, além de escutar, o filho ouça, ou seja, preste atenção. Ele quer que o filho se dê conta de que existe uma realidade maior do que o seu próprio ego. Ele tem que olhar, ele tem que observar o mundo, ele tem que observar o ensinamento do pai e tem que prestar atenção naquilo e guardar, porque aí ele começa a se dar conta de que ele e a satisfação do seu desejo, a satisfação do seu ego, não é tudo que existe na vida. E ele é uma partícula minúscula no meio de um mundo que Deus criou muito maior, e ele faz parte disso, e portanto ele tem que ter um olhar para fora de si mesmo e tem que prestar atenção para além de si mesmo para poder ser sábio. Então o pai quer que o filho, portanto, abra o seu ouvido e preste atenção ao ensino e preste atenção ao seu redor, porque se ele ouvir de fato o ensino do pai e prestar atenção no mundo que está ao seu redor, este ensino, por sua vez, vai entrar no seu coração. É o que diz a segunda metade do versículo 2, para inclinares o coração ao entendimento. E coração, no Antigo Testamento e no hebraico, é uma palavra que nos fala da inteireza do nosso ser. Tudo que nós somos. Quem é o Rodrigo? Rodrigo é o seu coração, não apenas o órgão interno, não apenas os sentimentos, as afeições, mas é também o intelecto, é a vontade, é a nossa personalidade, é o que nós somos. A essência daquilo que nós somos. O nosso coração, portanto, vai ser inclinado ao entendimento, ou seja, à sabedoria, se nós buscarmos ao Senhor, se nós diligentemente prestarmos atenção no ensino das palavras do Senhor. O nosso coração será transformado. O pai está falando aqui de uma transformação que começa a ocorrer no interior do filho, na medida em que ele busca a sabedoria e se sujeita a ela. E, portanto, os versos 13 e 4, o pai ele vai querer ressaltar essa busca, esse esforço, essa diligência para alcançar sabedoria. E ele diz, no verso 13, se clamares por inteligência e por entendimento alçares a voz.
A ideia é o clamor desesperado de alguém que diz: por favor, Senhor, me dá sabedoria, por favor, Senhor, eu preciso disso. Não é uma busca desinteressada. Deus, eu gostaria de ser sábio, sabe? Eu acho que seria bom para mim se eu fosse sábio. Tu pode me dar uma sabedoria? Não é assim. É uma busca quase que desesperada. O pai quer que o filho deseje isso ardentemente, que ele coloque o seu coração nisso, que ele entenda que isso é o mais importante que ele pode fazer na sua vida. Clamar por sabedoria, buscar sabedoria. E ele vai dizer: se buscares a sabedoria como a prata e como a tesouros escondidos a procurares. Veja, ele está dizendo, é como se estivesse buscando tesouro, prata, tesouro escondido. Ou seja, o que há de mais precioso. E tudo o que o ser humano sempre buscou foi realmente ter dinheiro, ou seja, ter o conforto, ter a disponibilidade de fazer aquilo que ele quer, quando ele quer, porque ele tem dinheiro para isso. O ser humano busca isso naturalmente, essa condição diligentemente. E o Pai está dizendo: bom, a mesma maneira que as pessoas buscam o dinheiro, o sucesso, o seu tesouro, aquilo que lhe dá sentido para a sua vida, e por isso muitas vezes se tornam gananciosas, você deve ter essa diligência na busca da sabedoria. É essa diligência que Deus requer de ti, é essa diligência que eu te aconselho, meu filho. Você quer ser bem-sucedido, então coloque em primeiro lugar a busca pela sabedoria. E é impossível nós não percebermos aqui no ensino de Jesus ecos deste capítulo de Provérbios. Quando Jesus fala em buscarmos primeiro o reino de Deus e que todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Quando Jesus nos compara o reino de Deus com um tesouro escondido. Jesus está fazendo eco aos ensinos de Provérbios, aos ensinos do Pai, que fala que o filho deve buscar esse tesouro, deve buscar a sabedoria como um grande tesouro. Então, esses primeiros 4 versículos que formam a primeira parte deste poema, o primeiro ponto da nossa mensagem, nos falam, portanto, dessa necessidade, dessa busca diligente. Deus deseja que busquemos a Ele, porque lembrem-se, Ele está nos está chamando para buscar a sabedoria. E como crescemos em sabedoria? Crescemos em sabedoria quando crescemos no temor do Senhor. E crescemos no temor do Senhor quando conhecemos a Cristo, Jesus Cristo, que revela quem Deus é e move os nossos corações. Então Deus quer que todos aqueles que conhecem a Deus, os que não conhecem, venham a conhecer por meio de Cristo. E os que já conhecem, cresçam, continuem a crescer e busquem diligentemente este crescimento para que as suas vidas sejam transformadas e para que eles possam ter vida plena. Agora, uma vez que o filho atenda, portanto, o conselho do pai e passe a buscar a sabedoria, o que vai acontecer na sua vida? Aí nós temos os versos 5 até o verso 10, que nos mostram a transformação moral na vida daquele que busca sabedoria. Porque sabedoria, como já falamos na nossa mensagem inicial, não é simplesmente esperteza, é saber se dar bem na vida, é conseguir aproveitar as oportunidades, é escolher o melhor em relação ao pior. Sabedoria vai muito além disso. Sabedoria possui uma dimensão ética, de fazer o que é certo, de fazer o que é justo, de fazer o bem, de fazer algo que é bom para todos, algo que é bom para a sociedade, algo que é bom para os seus irmãos que professam e servem o mesmo Deus. Portanto, Deus promete que aquele que busca a sabedoria a alcançará. É o que nos diz o verso 5 e o verso 6. Então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Quando nós buscamos a Deus, o temor a Ele cresce em nossa vida e nós passamos a entender esse temor. E aí eu passo a encarar o temor de Deus não como algo, falamos sobre isso nas outras mensagens também, não como algo que me afasta de Deus e do qual eu fujo, mas algo que me aproxima de Deus, porque agora eu chego diante dele em temor reverente e amor. O temor, ele é, em certo sentido, o temor do Senhor verdadeiro, ele é sinônimo de amor ao Senhor. Nós passamos a amar e agora nós temos então o conhecimento de Deus. Uma expressão que aparece muito no Antigo Testamento. Deus quer ser conhecido. E há aqueles que dizem que conhecem a Deus e não o conhecem.
Mas o pai diz para o filho que se ele buscar a sabedoria, ele vai crescer no temor e dessa maneira ele acha o conhecimento de Deus, que é praticamente um sinônimo de temor do Senhor. Lembre-se, um paralelismo hebraico, paralelismo na poesia, um paralelismo sinonímico aqui nesses dois versos. Entenderás o temor do Senhor, acharás o conhecimento de Deus. O temor do Senhor está em paralelo com o conhecimento de Deus. Eles estão profundamente relacionados. E, portanto, o conhecimento de Deus esclarece o que significa temor do Senhor. O temor do Senhor significa conhecer a Deus verdadeiramente. Deus se dá a conhecer aqueles que o buscam. E o filho, uma vez que ele conhece a Deus, ele será transformado, mas o que vem a ser conhecer a Deus, ao longo do Antigo Testamento fica claro que conhecer o Senhor consiste em ter intimidade com Ele por meio da prática dos seus mandamentos. Não existe possibilidade de conhecer o Senhor de uma maneira meramente teórica, como pensavam que era possível os gregos, a filosofia grega que influenciou todo o pensamento ocidental, a perspectiva de um conhecimento teórico, a teoria, eu admiro Deus, eu aprecio Deus, mas isso não tem um envolvimento prático. Não. Na Bíblia, na escritura hebraica, no judaísmo e na religião cristã, conhecer a Deus é algo prático, é algo que exige compromisso pessoal, um compromisso de vida ou morte. Eu conheço a Deus na medida em que eu me entrego a Ele em aliança e obediência. Não existe conhecimento desinteressado de Deus. Eu não posso pegar Deus como se fosse um corpo num laboratório e dissecar para conhecer sem me envolver com aquilo. Não existe essa possibilidade, não existe neutralidade no conhecimento de Deus. A única forma de conhecer a Deus é primeiro eu me entregar a Ele e buscá-lo. Eu tenho que correr riscos, eu tenho que me tornar vulnerável a Deus para poder conhecê-lo verdadeiramente. Em outras palavras, eu tenho que ter uma atitude de fé. Eu não posso chegar e dizer para Deus, Deus me mostra que Tu é bom, assim eu vou te conhecer e vou crer em Ti. É o contrário, eu tenho que me jogar em direção a Deus e crer nele para que Ele se mostre a mim, se revele a mim e mostre os benefícios de servi-lo. Nós precisamos de uma atitude, portanto, de fé para conhecer a Deus verdadeiramente. Não há outra forma de conhecê-lo, não há outra maneira de nos chegarmos até Ele. Quando nos entregamos, portanto, definitivamente a Ele, de uma maneira, portanto, que envolve todo o nosso ser, envolve os nossos desejos, e nos arriscamos, entre aspas, a nos entregar a Ele dessa maneira, nós passamos a conhecê-lo. E quando nós conhecemos, nós passamos, portanto, a praticar os seus mandamentos. As duas coisas, elas não se desconectam, intimidade e prática dos mandamentos do Senhor. É por isso que Jesus, no Novo Testamento, vai novamente ecoar esse ensino e ele vai dizer, se vocês me amarem, vocês vão guardar os meus mandamentos. E se vocês não me amarem, vocês não vão guardar os meus mandamentos. Não tem como separar uma coisa da outra. Não tem como, é impossível. O conhecimento de Deus exige isso. Se o conhecemos, nós guardamos seus mandamentos. Se nós não guardamos seus mandamentos, nós não o conhecemos. E João deixa isso muito claro. Seja no Evangelho, seja nas suas cartas. Conhecer a Deus talvez aqui uma analogia muito interessante, é como andar de bicicleta, aprender a andar de bicicleta. Alguém pode me dizer assim, Rodrigo, para te andar de bicicleta, tu tem que subir na bicicleta e pegar o embalo e pedalar, e tu tenta te manter ali no meio e não fica com medo e vai, entendeu? E não para, porque se tu parar, tu vai cair. Vocês acham que tendo essas dicas eu aprendi a andar de bicicleta? Não. Esse é um conhecimento que eu não me envolvo para aprender. Agora, quando eu pego uma bicicleta e tento andar, eu estou me envolvendo e eu estou me arriscando, inclusive, porque se eu não aprender, eu vou cair, vou me machucar. Esse é o verdadeiro conhecimento, é o conhecimento que tem uma consequência prática na nossa vida, é um conhecimento que nos muda, é um conhecimento que exige, portanto, o nosso envolvimento. Não é um conhecimento desinteressado. Não há como analisar Deus ou conhecer Deus cientificamente ou desinteressadamente. Sempre que existe isso, né? Não existe. Na verdade, a ciência ela também não é um conhecimento totalmente neutro, objetivo, desinteressado. Isso é uma ficção jurídica não, mas é uma ficção que inventaram que hoje em dia já foi abandonada também. Todos nós sabemos que o cientista também tem viés. Mas o conhecimento de Deus tem muito mais viés e muito mais envolvimento e muito mais compromisso, portanto,
do que uma tentativa de conhecimento desinteressado. E é isso que Deus requer de nós, mas Ele promete que nessa entrega nós vamos obter o verdadeiro conhecimento. E obtendo o verdadeiro conhecimento, nós vamos obter uma série de benefícios na nossa vida. E Ele fala, em primeiro lugar, da nossa transformação de uma perspectiva de sabedoria. Verso 7, Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos e é escudo para os que caminham na sinceridade. Vejam, nós nos tornamos retos, ou seja, corretos, íntegros, pessoas que praticam a integridade. Deus ama a integridade e abomina aqueles que não são íntegros. Mas agora com a sabedoria nós aprendemos a ser íntegros e Deus, por sua vez, passa a nos conduzir. Ele é escudo para os que caminham na sinceridade. Percebam vocês novamente aquela figura que eu falei para a pregação passada do caminho da sabedoria. A ideia de caminho ela vai estar presente em todo o livro de Provérbios. Deus vai nos proteger na nossa caminhada, no nosso caminho. O que não significa que o caminho, a caminhada vai ser fácil, que vamos chegar facilmente ao nosso destino, mas significa que Deus estará lá para garantir que nós conseguiremos chegar ao final do nosso caminho. Nós vamos alcançar o nosso objetivo final. Se o nosso objetivo final é, nas palavras do próprio Provérbios, lá no versículo 22, herdar a terra e ter a vida plena, nós vamos alcançar e é o próprio Deus quem vai garantir isso. Ele vai ser o nosso escudo, Ele vai nos defender, Ele vai nos proteger nessa caminhada. Não importa a oposição, não importa a dificuldade, Ele vai nos proteger. E aqui é impossível não pensar na obra O Peregrino, na clássica obra O Peregrino de John Bunyan. Ou seja, o peregrino ele vai sendo preservado, ele passa por uma série de perigos, dificuldades e sofrimentos, mas ele é preservado até o fim para chegar com sucesso, entre aspas, no seu caminho final, no seu objetivo final. O livro de Provérbios ele está prometendo, portanto, que aquele que alcança sabedoria estará preservado por Deus nessa caminhada, nesse caminho, o caminho que vai até o Senhor. Ele, verso 8, guarda as veredas do juízo e conserva o caminho dos seus santos. Ele está ressaltando o que foi falado ali no verso 7. Nós que alcançamos a sabedoria, o temor do Senhor, que conhecemos a Deus, agora passaremos a contar com a sua proteção e Ele vai guardar as nossas veredas. Veredas é outra palavra, é um sinônimo para caminho, a trilha que nós estamos caminhando, estamos seguindo. Vai nos conservar o caminho dos seus santos. Uma palavra que nem é tão usada no livro de Provérbios, santos, mas é aqueles que Deus consagrou, aqueles que Deus reservou para si, aqueles que pertencem a Deus. Ele preserva, portanto, os nossos caminhos, Ele nos conduz e nós podemos ter a convicção de que estamos no caminho certo, apesar de toda a oposição que venhamos a sofrer dos ímpios e dos perversos. E quando isso acontece, em meio a essa caminhada, o verso 9 vai dizer que agora que alcançamos a sabedoria, nós entendemos a justiça, o juízo e a equidade, todas as boas veredas. Justiça, juízo e equidade, falamos sobre isso na primeira mensagem, né? Palavras hebraicas que nos falam tanto de ter uma compreensão do que é justo, quanto também de fazer a justiça, de decidir a respeito de um conflito com justiça, e também da equidade ou de fazer aquilo que é correto e não de uma maneira legalista, mas saber fazer aquilo que é correto e fazer o bem para aqueles que necessitam. Justiça, juízo e equidade. A integridade, a retidão, em outras palavras, há uma transformação moral na vida daquele que busca o conhecimento de Deus e busca a sabedoria. Nossa vida é transformada, portanto é impossível sermos sábios verdadeiramente e continuarmos a viver uma vida de injustiça, uma vida de imoralidade, uma vida afastada da vontade do Senhor. E o verso 10 vai dizer, porquanto a sabedoria entrará no teu coração. E veja que é praticamente um relato de conversão que nós temos aqui, de regeneração, de transformação, ou até mesmo de avivamento. Porquanto a sabedoria entrará no teu coração e o conhecimento será agradável à tua alma. Vai chegar um momento em que nós vamos nos alegrar com o conhecimento de Deus, nos alegrarmos com a sua santidade, com a sua justiça, nos alegrarmos com a sua glória, porque nós estamos no caminho do Senhor, porque nós conhecemos a Deus, e agora eu me alegro. O que alegra a Deus alegra o meu coração.
o que indigna Deus indigna o meu coração. Agora eu não deixo que a cultura, o mundo determinem o que vai me causar alegria, mas agora o que determina o que me causa alegria é o próprio Senhor. Ou seja, a caminhada cristã, o caminho do justo, o caminho da sabedoria, não é para ser um caminho. Às vezes a gente pensa isso, né? Aquele caminho chato, a pessoa sóbrio, chato, vida, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que renunciar a isso, tem que renunciar aquilo, como se fosse a vida que fosse algo ruim, algo desagradável, algo chato, como as crianças dizem. Provérbios está dizendo que não, a vida cristã não é para ser assim, a vida da sabedoria não é para ser assim. O livro de Provérbios não é para te ensinar a ser um mala que acaba com a alegria dos outros, não é isso. O livro de Provérbios ele quer nos ensinar a ter uma vida realmente feliz, uma vida realmente alegre. Mas isso só vai acontecer quando de fato o conhecimento do Senhor, o temor do Senhor entrar no nosso coração, porque ele vai transformar os nossos sentimentos, ele vai transformar as nossas afeições. Em outras palavras, isso é uma obra do Espírito Santo em nossas vidas. Nós buscamos, o nosso papel é buscar, mas é o Senhor quem dá sabedoria, é o Senhor quem dá o seu conhecimento, é o Senhor quem transforma a nossa vida. Mas Ele promete que fará isso pelo seu povo. Deus pode, meu irmão, te dar alegria para servi-lo, alegria para fazer a sua vontade. A vida cristã não é para ser uma vida de cara amarrada. A vida cristã é para ser uma vida de alegria por aquilo que Deus fez por nós, de alegria por aquilo que Deus está fazendo por cada um de nós, e não de uma maneira genérica, obrigado porque tu me salvou uma coletividade de milhões de pessoas que eu acho que estou identificado com elas. Não é essa alegria genérica, é uma alegria pessoal. Deus está agindo em nossa vida, Deus está transformando a nossa vida, Deus está transformando os nossos sentimentos e as nossas afeições. Quando buscamos a sabedoria vai, portanto, transformar o nosso coração. Ela vai avivar a nossa fé. Não foi por acaso, meus irmãos, que escolhemos fazer essa série de mensagens no livro de Provérbios, mas é justamente porque Provérbios é ao mesmo tempo tão prático para o nosso dia a dia, mas ele nos ensina a amar as coisas de Deus e a ser transformados por este amor. E ele continua. Outra consequência da sabedoria, além da alegria na vida de servir a Deus, é que agora o bom siso, ou bom senso, te guardará e a inteligência te conservará. Bom siso e inteligência, poderia também ser traduzido por perspicácia e entendimento, para discernir os fatos e pessoas e resistirmos à tentação, ou às tentações que podem vir. Bom senso e inteligência é a ideia de fugir da tentação, de reconhecer que determinada situação, aquela zona cinzenta, a gente conhece o certo e o errado, mas tem a zona cinzenta. A zona cinzenta, a gente até falava sobre isso na reunião de homens, aquela zona cinzenta, estava discutindo ali o comportamento de um jogador do Grêmio que também prega, que também é cristão, que tem uma fé, parece ter uma fé bem avivada, mas a gente discutia certas atitudes que estão naquela zona cinzenta entre o certo e o errado. Muito bem, a sabedoria de Deus ela vai nos ajudar a agir no meio dessa zona cinzenta, para fazermos escolhas que agradam a Deus e que não provocam mal ao nosso próximo. Para isso precisamos da sabedoria, mas a palavra de Deus nos garante que quando conhecemos a Deus e conhecemos os seus mandamentos e guardamos seus mandamentos, transformamos o nosso caráter e agora passamos a ter o bom siso ou o bom senso e a inteligência para discernir as coisas, discernir espíritos e poder tomar as melhores decisões em meio a essas zonas cinzentas, eticamente duvidosas. Mas isso é particularmente importante porque também muitas vezes, para fugirmos do mal e do pecado que é explicitamente mal, nós também precisamos de inteligência, porque o mal muitas vezes ele não sobrevém sobre nós diretamente, confronto, bate de frente. Muitas vezes ele vai entrando aos poucos, ele vai nos buscando por algum lado, com algum discurso, com alguma palavra, com alguma coisa, tentando alcançar o nosso coração. E é assim que o livro de Provérbios, nos versículos seguintes, ele passa a falar de dois exemplos que a sabedoria, essa inteligência, esse bom senso, vai nos livrar em nossa vida, em nossa caminhada aqui nesse mundo. E ao nos livrar dessas duas pessoas, desses dois tipos de pessoas,
nós teremos uma vida mais plena e uma vida mais feliz. E o primeiro tipo de pessoa que a sabedoria vai nos livrar é o homem perverso. Não apenas o homem, mas também pode ser a mulher. Todos aqueles que praticam a perversidade. Para te livrar, verso 12, para te livrar do caminho do mal e do homem que diz coisas perversas, dos que deixam as veredas da retidão para andarem pelos caminhos das trevas. Esses homens que fazem coisas perversas, aparentemente eram pessoas que andavam no caminho, andavam na tradição religiosa. Aparentemente eles conheciam a Deus, aparentemente eles serviam a Deus, mas eles se desviaram dos caminhos e mostraram quem eles realmente são. Eles são homens perversos. E agora, uma vez fora dos caminhos da retidão, eles tentam convencer o filho sábio a seguir os seus caminhos. E eles vêm com um discurso sedutor. Agora eles falam coisas perversas. A sua língua, aqui o pecado da língua, ele se manifesta de uma maneira muito intensa no homem perverso. Falaremos mais sobre isso em outras mensagens mais adiante, sobre a língua, né, e o poder que a língua tem de destruir e de construir. Mas por hoje basta falar que o perverso ele vem falando coisas ruins e ele tenta conquistar o sábio para o seu caminho. Ele mesmo, perverso, se desviou do caminho da sabedoria, agora ele tenta conquistar pessoas para o seu lado. E esse homem perverso, ele não apenas pratica o mal. Verso 14 vai nos dizer que ele se alegra em fazer o mal e folga com as perversidades do mal. E aqui o paralelo alegra e folga, né? Novamente o paralelismo sinonímico, a ideia de um sinônimo que talvez acrescenta algo mais à ideia, ilustra melhor a ideia. A ideia é como aquela pessoa que está num estádio, o time faz um gol, ou o time é campeão, e ele grita, ele folga, ele se alegra, ele extravasa porque ele está muito alegre. Assim é a alegria do perverso com aqueles que fazem o mal. São aquelas pessoas que chamam o mal de bem e o bem de mal. E pessoas assim é o que não faltam na nossa sociedade. Não faltam, né? E para muitas áreas, né? Desde da sexualidade, da moralidade sexual, das relações familiares, mas várias outras coisas, a própria ideia de justiça, a própria ideia de trabalho, muitas vezes ela é corrompida na nossa sociedade por valores ideológicos, por filosofias absolutamente perversas formuladas lá no fundo do inferno. E aí essas pessoas chamam esse mal de bem e depois chamam o bem de mal. E aí taxam os filhos da sabedoria de pessoas más, de pessoas perversas, de pessoas intolerantes. Mas, novamente, nós precisamos da inteligência e da sabedoria para reconhecer essas tentativas perversas de sedução, essas tentativas perversas de nos levar para o caminho da perversidade e de nos afastar, portanto, dos caminhos de Deus. Esses perversos, verso 15 vai dizer, eles seguem veredas tortuosas e se desviam nos seus caminhos, porque no fundo, eles já se desviaram, mas depois eles continuam a se desviar. Eles não têm constância, eles não sabem o que quer. E eles vão, conforme os ventos da ideologia do momento, ou das pressões culturais do momento, ou da modinha do momento, da trend do momento, eles vão seguindo esses caminhos e vão se desviando aqui e ali. Eles estão sem rumo. O único rumo que eles têm é a satisfação do seu próprio ego, dos seus próprios desejos, por meio da perversidade. E eles fazem, e aí, depois de descrever, portanto, que a sabedoria vai nos livrar dessas pessoas que vão nos afastar de Deus, ela também nos fala, então, do verso 16 até o verso 19, nos fala então da mulher adúltera. A mulher, para te livrar da mulher adúltera, da estrangeira que lisonjeia com palavras, a qual deixa o amigo da sua mocidade e se esquece da aliança do seu Deus, porque a sua casa se inclina para a morte e as suas veredas para o reino das sombras da morte. E todos os que se dirigem a essa mulher não voltarão e não atinarão com as veredas da vida. O alerta aqui, meus irmãos, é um alerta que, no caso aqui do filho, homem, era um alerta muito pertinente, porque todos nós sabemos que a imoralidade sexual é uma das maiores tentações. Às vezes, a nossa sociedade, talvez influenciada aí pelo pensamento de Freud e de outros mais que vieram depois dele,
né? Elas ficam dizendo que porque isso aí é repressão sexual, né? A gente precisa, para ser feliz, a gente precisa da liberação. Agora as pessoas querem reduzir tudo a sexo, acham que pecado é sinônimo de sexo, pecado é sinônimo de imoralidade sexual, e eles esquecem de vários outros pecados que existem. Mas a questão não é pura e simplesmente de que a igreja prioriza o pecado sexual como mais grave do que os outros. Não se trata disso. A questão é que a imoralidade sexual é algo grave, sim, porque é algo que destrói a nossa personalidade também. É algo que destrói os nossos relacionamentos. É algo que faz mal ao próximo no nível individual. É algo que faz com que nós usemos as outras pessoas como objeto. A objetificação das pessoas. É isso que a pornografia faz, é isso que a prostituição faz também. Objetificação. E é muito curioso que às vezes, né, na nossa sociedade moral, falam tanto, né, da violência doméstica, disso, da mulher, mas eles esquecem de uma das maiores violências contra a mulher, que é a pornografia e a prostituição. Quando a mulher é apenas e nada mais que um objeto sexual, e nada mais do que isso, nesse tipo de prática. E aí fica tudo muito bonito, vamos combater as pessoas, mas eles não querem combater uma das principais formas de deterioração da dignidade da mulher, e agora do homem também, porque os homens também estão envolvidos com isso. A coisificação do ser humano. E na nossa sociedade perversa, né, e a gente vê, né, os políticos aí, o caso Epstein, e até agora até o banqueiro aqui parece que também fazia isso, né, promovendo esse tipo de coisa, né. Mas aí as pessoas que estão lá liderando e que deveriam proteger a sociedade, elas estão envolvidas até a raiz com esse tipo de coisa, por isso eles não combatem isso de verdade, porque nós poderíamos combater o tráfico humano. As pessoas esquecem, né, que muitas vezes as mulheres são escravizadas, é tráfico humano. É uma das coisas mais detestáveis que um ser humano pode fazer, escravizar alguém para fins sexuais. É detestável. E a nossa sociedade tolera isso. Ai, não, mas veja bem, não é bem assim, não é bem assim. Então, o alerta do pai ao filho aqui é um alerta que serve para todos nós quanto ao risco, quanto a imoralidade sexual nos leva para uma ladeira escorregadia do qual não há volta. Por isso ele alerta, todos os que se dirigem a essa mulher não voltarão e não atinarão com as veredas da vida. Porque nós vamos cada vez mais nos afundando no pecado. E todo aquele que já lutou contra esse pecado sabe que nós vamos afundando. O que vocês acham que Paulo fala lá em Romanos capítulo 1, da decadência da humanidade? Ele vai indo cada vez mais fundo no pecado da imoralidade. Ele vai indo. Porque de fato a imoralidade ela nos destrói por dentro. E ela, portanto, acaba destruindo a sociedade. E veja que quando ele descreve aqui, ele fala da mulher adulta, ele diz assim, lisonjeia com palavras. Porque tanto a mulher adulta, que podia seduzir o jovem naquela época, ela quer usar o jovem para ter satisfação sexual. Ela quer usar, ela não quer ter um relacionamento sério com ele. Ela quer apenas usar o jovem. Mas nós sabemos, né, hoje que os homens fazem muito disso, né? Especialmente os homens fazem isso com as mulheres, né? Eles seduzem, vão com palavras lisonjeiras, falam aquilo que elas querem ouvir, elas se sentem bem, se sentem acolhidas, sentem a carência delas é suprida e elas vão atrás, mas aquilo é um engano. Elas vão ser usadas apenas para ele ter aquilo que ele deseja por alguns momentos, por alguns instantes, talvez por alguns meses, e depois ela é descartada. Isso acontece com homens, acontece com mulheres na nossa sociedade hoje. Mas a sabedoria, ela vai nos ajudar a evitar essa sedução. Porque quando vier alguém, um homem, uma mulher, com palavras sedutoras, falando aquilo que nós queremos ouvir, para nós nos sentirmos bem, realmente eu sou, está me dando atenção, nós vamos ter o discernimento de perceber, ele está me manipulando, ele está vindo com palavras sedutoras, mas o fim disso é a morte, o fim disso é a minha destruição, o fim disso é a destruição dos meus relacionamentos, o fim disso é a minha separação de Deus. Então o pai alerta ao filho, não se deixe seduzir pelos enganos da imoralidade sexual que prometem felicidade eterna
e satisfação imediata. Os caminhos disso nos conduzem para a morte. E assim ele vai encerrar esta orientação ao filho, falando então, dando a conclusão final dos versos 20 a 22. Assim andarás pelo caminho dos homens de bem e guardarás as veredas dos justos, porque os retos habitarão a terra e os íntegros permanecerão nela. Mas os perversos serão eliminados da terra e os aleivosos serão delas desarraigados. A conclusão é essa, em última instância, vamos herdar a terra, e a ideia aqui de terra, do sábio que herda a terra, a ideia de vida plena, de prosperidade. A própria terra prometida no Israel do Antigo Testamento é a nova Jerusalém, o novo céu e a nova terra, feitos para o povo de Deus. Em última instância, Deus vai conservar o sábio para que ele herde essa terra e, portanto, tenha vida plena. Agora, os perversos, eles serão eliminados da terra, serão excluídos da terra, eles não terão lugar na presença de Deus. Eles não terão a vida plena, o fim deles, portanto, é a morte eterna e a separação de Deus. O caminho da sabedoria, portanto, conduz à vida plena nesse mundo e à vida eterna. O caminho da insensatez e da perversidade conduz à morte. Morte já nessa vida, que muitas vezes acontece de uma maneira repentina e antecipada, e morte, em última instância, a morte eterna. Se por um lado, talvez o perverso viva muito nessa vida, com prazeres, algum dia ele vai sofrer a consequência da sua atitude e não herdará a terra e não terá comunhão com Deus. E assim, meus irmãos, eu encerro esta mensagem com 3 aplicações à luz de tudo que falamos aqui. E a primeira aplicação, e talvez a mais óbvia delas, seja diligente na busca da sabedoria. Há uma promessa de que Deus dá a sabedoria. E Ele também, na sua promessa, Ele promete nos transformar. A maneira de buscar a sabedoria é buscando a Cristo. Nós buscamos a Cristo, crescemos no seu temor, aprendemos os seus mandamentos, aprendemos a sua vontade. Como ele disse, como eu mencionei na semana passada, o jugo é suave, o fardo é leve. Ele nos promete que todos nós que nos achegarmos a Ele, Ele nos aliviará das nossas cargas, das nossas tentativas de autossalvação e nos dará gratuitamente a sua salvação e a sua sabedoria, e nós seremos transformados e passaremos a guardar os seus mandamentos e nos alegraremos em guardar os seus mandamentos. Então, por um lado, a Escritura nos fala desse Cristo que nos dá graciosamente, mas por outro lado, a Escritura nos chama à ação e nos chama, portanto, como o Pai chama o Filho, nos chama a buscar diligentemente, incessantemente essa sabedoria. Busque, portanto, coloque o seu esforço nisso. Abra mão de alguns momentos de lazer no seu dia a dia, durante a semana, no fim de semana. Abra mão de alguns momentos de lazer para buscar a presença do Senhor em oração, em meditação na palavra, frequentando o culto, frequentando os PGs, frequentando as outras reuniões. Abra mão de alguns momentos que talvez você gostaria de ter, mas para estar na presença de Deus, porque essa atitude vai produzir uma transformação no seu coração, para que você cresça no temor do Senhor e, portanto, passe a se alegrar. Vai chegar um momento, como muitas vezes acontece comigo, em que eu já não consigo mais discernir o meu momento de lazer do meu momento de meditar na Escritura, ou seja, aquilo se torna como uma espécie de lazer, porque é uma coisa que me traz alegria e satisfação, ao mesmo tempo que me traz descanso para a minha alma, porque eu já alcancei uma alegria de me deleitar nas coisas de Deus, de ler a palavra de Deus, os livros que explicam a palavra de Deus. Aquilo se tornou uma espécie de hobby, uma espécie de lazer, mas evidentemente que isso não aconteceu da noite para o dia, e com certeza alguns de vocês também já passaram por isso. Isso não acontece da noite para o dia. Há um esforço, há um trabalho da nossa parte de buscar e de clamar ao Senhor. Nós buscamos e ao mesmo tempo clamamos ao Senhor para que Ele abra o nosso coração, abra os nossos ouvidos para escutar a sua sabedoria. A segunda aplicação é: fuja, portanto, do caminho dos perversos, esses caminhos que nós falamos aqui. A sedução do mal é uma realidade, a imoralidade sexual é talvez a maior tentação que nós, jovens, adultos e até mesmo adolescentes sofrem, sejam eles homens ou mulheres.
Todos nós somos tentados nessa área, que a nossa cultura é extremamente sexualizada, ela oferece essa facilidade o tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro. Assistir TV, navegar por Instagram, é o tempo inteiro ser exposto a isso. Mas a palavra de Deus nos promete que nós podemos fugir e evitar a sedução da perversidade e da imoralidade. Portanto, avalie as pessoas que exercem influência sobre você. Eu convido a fazer isso essa manhã. Amizades, relacionamentos no trabalho, influencers que vocês seguem, personalidades da mídia, da cultura, do cinema. Que pessoas têm influência sobre vocês? Que pessoas vocês gostam? Gostam de assistir, gostam de ouvir? Avaliem essas pessoas. Avaliem se os caminhos delas são caminhos sábios ou não. Avaliem se vocês podem continuar a segui-las. Avaliem se elas vão conduzi-los pelos caminhos de Deus ou vão afastá-los do caminho de Deus. Será que talvez algumas séries ou programas de TV não estão seduzindo você e afastando o seu coração da alegria e do temor do Senhor? Faça essa avaliação. Será que isso não está me afastando da alegria que eu poderia ter no temor do Senhor? Terceira e última aplicação. O conhecimento de Deus. Não poderia deixar de falar do conhecimento de Deus. Segundo a palavra de Deus, a lealdade antecede o entendimento. Gosto dessa frase. Não podemos entender a Deus sem antes lhe ser leais. Nós somos chamados a crer e a confiar. Nós somos chamados a nos entregar de cabeça e a nos tornar vulneráveis a Cristo. Você já conhece a Cristo? Você já se entregou a Ele? Nessa manhã o convite para que, se você ainda não o fez, você o faça. Entregue-se a Cristo. Torne Ele Senhor da sua vida e se disponha a segui-lo por toda a sua vida. Se disponha a buscá-lo e a conhecê-lo cada vez mais e a guardar os seus mandamentos, porque Ele promete bênção sem fim na sua vida e um sentido pleno para a sua vida. E se você já o conhece, então agora busque-o mais. Ore e clame por um avivamento na sua vida, na sua igreja, na sua família, na sua cidade, no seu trabalho. Busque-o intensamente, pratique a sua vontade, guarde os seus mandamentos, avalie a sua vida onde você pode fazer mais ainda a vontade de Jesus Cristo. Mas busque-o, busque-o. É o próprio Jesus Cristo que se oferece a nós quando o buscamos. Que Deus possa, portanto, transformar nossas afeições, nossos corações, derramar abundantemente seu Espírito e avivar a nossa fé para que possamos continuar a seguir no caminho da sabedoria por todos os nossos dias. Vamos colocar em pé e vamos orar. Deus eterno e Pai amado, louvamos, Senhor, o Teu nome nesta manhã. Sim, Tu que és o Deus Criador de todas as coisas e que também nos dá graciosamente a Tua salvação e a Tua sabedoria para que possamos ter a vida plena nesse mundo e no porvir. Eu oro, Senhor, para que, se alguém não Te conhece, Senhor, que o Teu Santo Espírito possa fazer uma obra no seu coração para que venham a Te conhecer verdadeiramente, entregar a sua vida ao Teu Filho Jesus Cristo e serem, portanto, totalmente transformados, regenerados, ter o seu coração se alegrando na Tua sabedoria. E quanto àqueles que Te servem e Te conhecem, Senhor, eu oro, Senhor, para que o Teu Santo Espírito faça também uma grande obra no seu coração, para que eles busquem a Ti com mais alegria, para que eles busquem a Ti com mais intensidade, para que eles sejam livres, Senhor, e libertos de qualquer tentação ou ação do homem perverso, do homem ou da mulher adúltero, daqueles que querem nos levar para os maus caminhos, para a imoralidade, enfim, que o pecado não tenha poder sobre os Teus filhos, que o pecado não os seduza, Senhor, liberte o Senhor de qualquer vício, de qualquer sentimento que está no seu coração que o leve para os caminhos do mal, Senhor. Livra-o, Senhor. Livra o Teu povo e conduz, Senhor, o Teu povo numa vida santa, numa vida de alegria, em santidade diante de Ti. É em nome de Teu Filho Jesus que eu oro. Amém.